E eu creio que a mensagem que Deus colocou no meu coração, creio também que vai colocar no seu coração. Eu poderia tematizar sobre a mensagem desta manhã, dizer que a santidade de Deus nos constrange a ser santo. Eu vou repetir o tema da mensagem para ficar gravada na sua mente. A santidade de Deus nos constrange a ser santos. Ou a santidade de Deus nos obriga a ser santo. No texto em que fizemos a leitura, no início, o texto devocional, Isaías, mas eu irei ler outro texto, e dando continuidade sobre o que lemos em Isaías, eu quero enfatizar sobre o rei Uzias, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16. E fala sobre a morte e a causa da morte do rei Uzias. Em 2 Crônicas, capítulo 26, e a partir do versículo 16, narra a história de um rei muito bom. Um rei que fez Israel crescer de maneira sobrenatural, derrubando os altares de Baal, e o poder do exército cresceu bastante, e era um rei bondoso. Mas aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou por ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Mas o sacerdote, filho de Arão, que não consagrado para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso da sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais aos atos de Uzias, também os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, Israel vivia um tempo de insegurança com o rei Uzias,
Como dissera, o rei Uzias era um rei bondoso, um rei muito bom, um rei justo. Colocou em ordem o país de Israel. E ele reinou durante 52 anos. E foi um rei, como dissera, bom. Mas o coração do rei Uzias se exaltou, e a prepotência e a arrogância inundou o seu coração, a sua vida. Por ser um rei poderoso e todo o exército aparelhado com a maior tecnologia da sua época, e por ser um rei bom e justo, e por um tempo reinando, não foi pouco, foi um tempo duradouro reinando, mas exaltou o coração do rei Uzias de uma maneira espantosa, deixando-nos perplexo e atônito, porque o rei Uzias, tão poderoso que era, e em sua mente pensara em ter direito de adentrar o santuário para queimar incenso, e esse serviço não pertencia ao rei. Esse serviço pertencia à linhagem de Levi, dos filhos de Arão, os sacerdotes levitas, é que tinha essa incumbência, esse serviço ali no altar do Senhor. Mas o poder do rei Uzias, subiu à sua mente, e a arrogância e a prepotência também, ao ponto de ele determinar em seu coração, achando que tinha direito de queimar incenso no altar. Mas o Senhor Deus, Ele é fiel à sua palavra, e o serviço que ali naquela época tinha, não pertencia ao rei, não lhe dava o aval de tal serviço, a não ser na época o sacerdote Azarias. E quando o rei adentrou o santuário do Senhor, e assim oferecendo incenso ao Senhor, adentra também o sacerdote Azarias, juntamente com 80 sacerdotes varões valentes e corajosos, e impediu para que o rei não fizesse tal serviço. Mas o rei, pela sua prepotência e pela sua arrogância, não quis dar ouvido ao sacerdote Azarias, pois assim se indignou de maneira poderosa. Mas quando o rei Uzias, ele se indignou, porque o sacerdote Azarias, juntamente com 80 sacerdotes, rejeitou e se colocou à frente e não permitiu que tal serviço acontecesse. Aí o rei Uzias, aleluia, o rei Uzias se indignou de maneira tal que Deus não se agradou, e começou a surgir a lepra sobre a sua testa, e todos ali que estava viu o que acontecera. Então o rei Uzias foi expulso do templo da casa do Senhor, ou da casa do Senhor, e ele mesmo saiu apressadamente, porque em sua testa iniciara ali uma enfermidade incurável, uma lepra, e a lepra contaminava a carne, a lepra, ela consumia a carne do homem, e foi expulso, e ele saiu apressadamente. Porém o rei Uzias não pôde mais entrar na casa do Senhor, e ele foi morar separadamente em um lugar, porque nele havia lepra. E aí começa a história do rei. O rei, em sua prepotência, como eu tenho falado aqui do início, isso parece-nos com o dia de hoje também. Quantos no meio de nós acha que tem poder de fazer tal coisa e não pode fazer? Tem serviço que só cabe ao pastor regional, e tem serviço que só cabe ao pastor estadual, e tem serviço que só cabe ao pastor local.
e cada uma com a sua hierarquia, cada uma faz o seu serviço e não pode atropelar os outros, até porque não foi lhe dado esta autoridade. Porém, eu vejo muito perigo, e é perigoso em fazer tal serviço que não nos compete a fazer. Isso pode gerar em nós dificuldade ministerial e também relacionamento com Deus, porque esse serviço não temos essa autoridade. Pois isso em meu coração, Deus coloca algo muito importante. E quando eu começo a ver a história do profeta Isaías, já no capítulo 6 de Isaías, eu vejo a história maravilhosa do rei Uzias. Quando aconteceu isso, iniciou a história do profeta Isaías, primo do rei Uzias. Voltando aos olhos para a visão que Isaías teve, a Bíblia vai dizer, em Isaías capítulo 6, primeiro diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Após a morte do rei Uzias, a história de Isaías parece que inicia no capítulo 6, até porque Isaías não era conhecido, apenas vivia no palácio e vivia à sombra do seu primo, o rei Uzias. E Isaías era um profeta palaciano, vivia à custa e à sombra ali do rei. Havia servos que ali servia ao profeta, mas às vezes, irmãos e amigos, é necessário que alguém morra para poder o ministério ou a vida ou a história de alguém ter início. É preciso que uma história de alguém se finda ou chegue ao fim, que foi a morte do rei Uzias, para iniciar uma história ou o ministério de alguém. Pois após a morte do rei Uzias, foi aí que Isaías teve uma visão, e a visão de Isaías estava no templo do Senhor, estava na casa do Senhor. E a visão que o profeta teve ali incomodou e deixou ele assustado, aterrorizado, perplexo, atônito, por causa da visão que ele teve. E ele não viu nada menos, nada mais do que o Senhor. Eu creio que a teofonia ali, que falando ali, era Jesus revelando-se a Isaías para dar início ao seu ministério. Embora que Israel, irmãos, vivia em um período difícil, 700 anos dele profetizar sobre Jesus, Isaías iniciara o ministério dele. Aleluia. No ano 740 antes de Cristo, Isaías inicia o seu ministério após findar, aleluia, após findar a morte ou o reinado do rei Uzias. E quando Isaías teve a visão, o Senhor assentado no seu trono, foi aí então, irmãos, que deu início ao seu ministério. Como tenho falado, Israel vivia murmúrios e muitas calúnias e fofoca no palácio. A morte do rei Uzias trouxe um incômodo muito grande. A morte do rei e a falácia que houve, a história que houve muitas calúnias, muitas fofocas, e isso tornou-se os lábios do povo de Deus impuro. Só que quando Isaías ele tem a visão, aleluia, e após a visão de Isaías vindo do Senhor, foi que ele percebera que ele tinha lábios impuros. Eu quero dizer, irmãos, nesta manhã, que a santidade de Deus, ela nos obriga a ser santo. Quanto mais buscamos o Senhor, quanto mais buscamos a santidade de Deus, Ele nos mostra o quanto nós somos falhos. A santidade de Deus revela a nossa fraqueza. A santidade de Deus revela o quanto nós somos impuros. Foi aí então que Isaías, após a visão que ele teve de Deus, ele percebera o quanto ele era pecador, enquanto os seus lábios eram impuros. E também dissera na visão que habitava também num povo de impuros lábios. Parece que Isaías estava vivendo o tempo de hoje, onde os murmúrios, onde as falácias e onde as calúnias, as fofocas, ela reina em todo lugar.
e reina também na parte eclesiástica da igreja do Senhor Jesus. Mas Isaías, quando ele teve essa visão, ele sentiu-se obrigado a ser santo como Deus. E quando ele viu o Senhor assentado no seu trono, diz a Bíblia que o séquito ou a roupa de Deus, aleluia, enchia o templo. A santidade de Deus era de maneira poderosa, de maneira extraordinária, que Isaías chegou a tremer, a sua carne não resistiu. E quando ele viu o Senhor assentado no seu trono, parecia que ele ia falecendo, parecia que ele ia morrendo, porque a santidade de Deus, a manifestação da glória de Deus em nossas vidas, nos revela, aleluia, os nossos pecados, e rapidamente nós confessamos, assim como fez o profeta Isaías, quando ele viu o Senhor assentado no seu trono. Como diz aqui no versículo 2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, cada serafim era anjo que ardia em fogo, anjos que ardiam em fogo, estava no trono do Senhor, e eles adoravam de maneira extraordinária e sobrenatural. Cada serafim tinha 6 asas, 2 cobriam os pés, reverência, 2 cobriam o rosto, que não podia contemplar a glória do Senhor, e 2 voavam, e a sua voz de maneira metafísica, eles louvavam o Senhor, ali continuamente e freneticamente, e eles louvavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais da porta se moveram, houve um terremoto, houve algo extraordinário, que fez com que Isaías, aleluia, estremecer, a sua carne estremeceu, e ele viu a grandiosidade e o poder de Deus naquele lugar. E quando Isaías viu a glória de Deus, também ele percebera o quanto ele era frágil, ele percebera o quanto ele era dependente de Deus, e ele percebera que Deus era santo, e que nele não habitava pecado. E logo mais que acontecera isso, Isaías começou a confessar. Ele disse: olha, aleluia, eu estou perecendo, ele clamava, eu estou perecendo, porque uns umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Então disse ele: ai de mim. Ele não se achava digno de ver o Senhor, ele não se achava digno daquela visão. E quando ele viu o Senhor, ele falou: ai de mim, Senhor, perdoa-me, porque não sou digno de ter essa visão, ou digno de estar na tua presença. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem. Ele confessou: eu sou um homem. Ele viu o quanto ele era pecador, ele viu que havia um pecado, não só que Isaías estava cometendo pecado, não, mas quando o homem começa a adentrar o santíssimo lugar, tem coisas que ele não vê, mas após a ele entrar a santidade de Deus, aleluia, Deus quer mais dele, aleluia, ele vê que os detalhes da vida, as coisas que ele achava que não era, passa a ser pecado. Coisas que a gente faz, mas quando a gente adentra o santuário de Deus, aquilo que a gente achava que não era, a gente passa a ver que realmente há um defeito, há um pecado em nós. E logo mais, quando nós vimos o Senhor, quando nós temos um encontro com Deus, logo mais a gente vê o quanto nós somos falhos. Assim fez Isaías. Escute, amigo, escute o que Deus está falando com você, porque a santidade de Deus, como eu tenho falado aqui, como eu tematizei, a santidade de Deus nos constrange, ela nos obriga a ser santo. Quando nós adentramos a presença de Deus, quando nós temos um encontro com Deus real, a gente olha para nós e vê que nós somos falhos, que tudo que nós viemos a fazer é para a sua honra e para a sua glória. Como isto é maravilhoso! Isaías, quando viu o Senhor, ele disse: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele, além de ter lábios impuros, ele estava no meio de um povo. E que povo era este? Era este, o povo de Deus.
E ele estava no templo do Senhor. Não era um lugar diferente. Não era na rua, mas no templo, na casa de Deus. Ele percebera o quanto ele era frágil. Aleluia, o quanto ele era dependente. A importância, irmãos, de estarmos na casa de Deus é muito bom. Aleluia, nós não seguimos de Deus em casa. Não, Senhor. Se você acha que você pode seguir o Senhor na sua casa, sozinho, você está enganado. Por isso que Deus ergueu a igreja do Senhor, a casa do Senhor, para você estar presente na casa do Senhor. É na casa do Senhor que o Senhor fala. É na casa do Senhor que o Senhor usa os homens, os profetas, os homens de Deus, para lhe trazer uma mensagem. Isaías, ele foi convocado. Isaías, ele teve essa visão, mas é Deus que fez abrir os seus olhos. Foi o Senhor que decidiu ter um encontro com Isaías, porque não somos nós que decidimos, é Ele que decide, é Deus quem faz. Havia uma necessidade, sim Senhor, de um homem como Isaías, um profeta ainda vivendo à custa do palácio. É como Deus dissera: sai daí, Isaías, sai do palácio e vai para o templo. Eu quero que você me sirva na igreja, no templo do Senhor. Sai do teu palácio, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Assim Deus falou com Abraão. E Deus está falando com você em sua casa. Você não pode servir ao Senhor na sua casa e ficar na sua casa e achar que a igreja do Senhor não é mais importante. É isso que o inimigo quer. Ele quer que você veja que na sua casa, aleluia, você pode servir o Senhor, tudo bem. Mas Deus deixou uma igreja, Deus deixou o seu povo. E observar o texto, Isaías, ele habitava no meio, não era no recanto, não era distante. Isaías habitava no meio de um povo de impuros lábios. Talvez em sua mente você ache tão santo que não tem nem condições de ir para a igreja, porque você se acha melhor do que os outros. Você vê que a igreja tem pessoas de lábios impuros, sim, e daí? Você vê que a igreja tem pessoas que pecam, sim, e daí? Não lhe dá motivo de você ficar em casa, não, Senhor. Aleluia, Deus está te erguendo, Deus está mostrando a você a importância de estar no meio do povo. Se observar o texto, Isaías habitava no meio de um povo de impuros lábios. Havia pecado em Israel? Sim, Senhor. Havia falácias, calúnias, fofocas, falsos testemunhos? Sim, Senhor. E daí? É nesse momento que Deus levanta você. É nesse momento que Deus decide ter um encontro com você e diz: sai do teu palácio, aleluia, e vai para o lugar. Vem para a casa de Deus, porque é na casa de Deus que vem as revelações. É servindo o Senhor na casa dele que vem as revelações. Se observar o texto, Isaías, ele viu o Senhor sentado no seu templo. No seu trono estava sentado, no templo. Foi aí que ele viu que ele era um homem de lábios impuros. Mas não se preocupe, não se ache santo ao ponto de separar-se do povo, não. A santidade de Deus faz você entender e lhe colocar no meio do povo, não distante dele. Escute, a santidade de Deus, a glória de Deus nos convida a estar no meio do povo, aleluia, para ajudar ou levar a mensagem para aqueles que necessitam da mensagem. Não ficar lá de fora, não se achar que é bom o suficiente, que não pode ficar no meio. Fique no meio, aleluia. É no meio dos pecadores que Jesus iniciou o seu ministério. Ele falou assim: olha, eu vim buscar os perdidos, eu vim para os pecadores, aleluia. Foi assim que Jesus veio para este mundo. Ele veio resolver o problema do pecado. Pois a santidade de Deus possa lhe constranger ou lhe obrigar a estar no meio de nós. Venha para o meio de nós, não fique em sua casa, pois você não está servindo a Deus como deveria servir. Escute,
Porque Deus está falando com você. Vivemos no mundo, irmãos, da tecnologia, que nós assistimos os cultos em casa se quisermos, que nós também ouvimos louvores em casa se quisermos, mas isso não é suficiente. Não, Senhor. Deus está levantando uma geração para estar no meio do povo. Você precisa sair das quatro paredes, sair da sua casa e vir juntamente com o povo de Deus, estar junto. A santidade de Deus, vou falar de novo, ela nos obriga a ser mais santo. A santidade de Deus nos obriga a amar mais, a perdoar mais, aleluia, a compreender os desígnios, o mistério de Deus, aleluia. E Ele está te levantando, amigo, Ele está abrindo os teus olhos para a santidade dEle, aleluia. Observe o texto, irmãos e amigos, escuta. E Deus viu que a dificuldade de Isaías era grande. Isaías verdadeiramente estava perecendo, porque ele viu o Senhor sentado no seu trono. Embora que o Senhor não era o Senhor Deus, mas era Jesus revelando a ele. E eu entendo às vezes, porque Deus nunca revela ao homem. E Deus me dá algo, Ele coloca algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Deus é diferente do homem. O homem é homem e Deus é Deus. Quando o homem ele quer se revelar, quando o ser humano quer se revelar, ele tira a máscara para mostrar quem ele é por dentro. Olha Isaías, quando quis se revelar, ele tirou sua máscara, porque ele vivia apenas à sombra do palácio. Mas a santidade de Deus revelou ou tirou a máscara de Isaías. Escute, a glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus forçou Isaías a tirar sua máscara e dizer logo: olha, eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia. Ele confessou, ele se rendeu a Deus, ele se entregou a Deus. Escute, só que Deus é diferente. Deus, quando Ele quer se revelar, Ele coloca a máscara. Escuta, é diferente. Porque Deus nunca revela ao homem quem Ele é, mas Ele leva seu Filho, aleluia. Ele envia um anjo para revelar a sua glória. Que maravilha, porque ninguém consegue contemplar. Porque se um dia vimos a face de Deus, nós ficamos consumidos por ela e morremos mesmo, literalmente. Mas Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia, eu não estou dizendo que Deus tem máscara, não, Senhor. Eu estou dizendo para Ele revelar ao homem, Ele leva a outra pessoa, Ele envia o seu Filho para revelar ao homem. O planeta Terra não tinha condições de Deus se revelar ou se aproximar, porque se Deus se aproximar da Terra, ela era consumida pela sua glória. E o pecado que há no meio de nós não tem como, será consumido. Aí Deus, Ele revela quem? Jesus. Ele envia o seu Filho ao mundo, como diz em João capítulo 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e para que todo aquele que quer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, quando Ele quer revelar a nós, Ele coloca, eu estou falando em sentido alegórico, Ele coloca uma máscara, Ele envia seu Filho para nós. E aqui Jesus, Ele se revelou a Isaías. Ele teve uma visão ampla do sublime trono de Deus. E Deus nesta manhã está revelando a você, aí onde você estiver. Que maravilha. O que eu acho interessante, amigos e amigos ouvintes, internauta, irmãos em Cristo, o quanto Deus é maravilhoso. Se observarmos o texto em que fizemos a leitura sobre o rei Uzias, o rei Uzias, diferente do rei ou do profeta Isaías, o rei Uzias adentra o templo com arrogância, com prepotência,
achando que estava acima da autoridade que Deus deixara aqui na terra, porque Deus tem a sua autoridade. Deus tem autoridade aqui na terra, no poder eclesiástico. Sim, Senhor, Deus levanta o homem para ser o seu atalaia. Mas o rei Uzias, ele não tinha o poder eclesiástico, ele não era um rei que tinha este poder, não. O poder foi dado naquele tempo a Azarias, o sacerdote. Mas aí, com a sua arrogância, achando que era melhor, achando que podia e que não podia, ele adentrou o santuário e foi oferecer incensário ao Senhor. E nesse incensário, irmãos, era o incensário das orações dos santos. Deus dá a visão a Moisés sobre o incensário. Um altar com 75 centímetros de altura e 25 centímetros de largura. Era um quadrado. Madeira de acácia coberto de ouro. E Deus, quando ele revela a Moisés, escute, Deus coloca 3 elementos ali. Deus pede para que esse incenso é oferecido 24 horas. É colocado incenso pela manhã e é colocado incenso à tarde. Não sei qual foi o horário que o rei Uzias foi, ou se pela manhã, ou se pela tarde. Esse serviço pertencia ao sacerdote ou aos levitas. Escute. Era colocado 3 elementos ali no incensário: o gálgano, o estoraque e o ônica. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esses 3 elementos eram de igual peso. E ninguém podia usar esses elementos, somente para o altar de incenso. E quando eu começo a estudar sobre o elemento estoraque, o estoraque, irmãos, era um arbusto, que com a sua folha, ela freneticamente, ela goteja. E quando ela goteja, que toca no chão, sobe um aroma suave, um aroma fortíssimo, mas gostoso de sentir, ao ponto de chamar a atenção de qualquer um que passa ali por perto. Voltando à fala, o estoraque é um arbusto que suas folhas freneticamente goteja, e quando toca no chão, sobe ou levanta um aroma agradável e espantoso, ao ponto de chamar a atenção, ou seja, um perfume agradável. E esse elemento era colocado no altar de incenso. Até parece-nos que houve, até parece que Deus está revelando a nós. Lá no céu também há um altar de incenso de ouro, onde as orações dos santos, eu imagino agora a Ana, quando chega no templo, ela viu que havia uma fumaça que subia do altar. É justamente as orações dos santos. Aleluia! E o rei Uzias não tinha esse dever, essa obrigação. E eu me lembro, irmãos, e faz lembrar-nos hoje na atualidade, quando você dobra o seu joelho na sua casa e você faz a oração, e as suas lágrimas caem no chão, e isso é agradável ao Senhor. Quebrantamento. Foi assim que fez Isaías. Ele se quebrantou na presença de Deus. Aleluia. Quando você dobra o seu joelho e você chora na presença do Senhor, as suas lágrimas, quando tocam no chão, sobe com um aroma suave ao Senhor. Aí eu me lembro do segundo elemento, que era justamente o gálgano. O interessante, diácono Anderson Góes, que o gálgano também era uma planta que o seu cheiro só poderia ser exalado quando era mastigado, ou seja, era moído. Olha que interessante, escute. Esse elemento, o segundo elemento, para o seu cheiro ser exalado ou ser provocado, as folhagens tinham que ser mastigadas, aleluia, tinha que ser machucada, para que o aroma, para que o cheiro subisse ao Senhor. Por isso que é necessário você se quebrantar diante de Deus. Quando surge dificuldade e problema na sua vida, é para você orar mais, não para você desistir. Eu acho até bom às vezes acontecer. Por quê? Porque eu oro mais. Quando alguém fala mal de mim, eu fico feliz,
porque eu vou orar mais. Quando alguém me calunia, eu fico feliz, porque eu vou orar mais, vou buscar mais o Senhor. E quando o Senhor decide te quebrantar, quando o Senhor decide esmagar você, é porque de ti sai algo melhor. Aleluia! E é necessário que o Senhor faça isso conosco. Observe, amigo, quando Deus revela a Jeremias, e ele manda descer, e pergunta a Jeremias o que ele vê. Ele vê um oleiro, que ele pegava o barro e ele amassava, aleluia, o vaso era quebrado, mas ele voltava a fazer de novo. Escute, o Senhor está te amassando, porque Ele quer te fazer melhor. As calúnias que surgem, as perseguições que surgem, aleluia, é o Senhor permitindo, não que o Senhor queira, não Senhor, mas é o Senhor permitindo que isso aconteça, porque Ele está te esmagando, Ele está melhorando o seu caráter. Ele está dizendo: ei, você habita no meio de um povo de impuros lábios, mas deixe comigo, eu estou enviando um anjo para tocar nos teus lábios, e a tua santidade vai crescer cada dia mais. É muito bom ser esmagado pela mão do oleiro, porque o vaso será um vaso de honra. E o Senhor nunca nos deixa, Ele nunca abandona, nunca. Não, Senhor, Ele continua conosco. Até parece que Ele nos abandonou, porque tem momento que Deus fica em silêncio, Ele não fala conosco. Quanto tempo já passou para o Senhor falar com Ele? Me diga. Mas o Senhor nesta manhã, Ele decidiu falar com você, amigo. O Senhor decidiu falar contigo. Ele vai te dar visão, aleluia, sobre a respeito do teu ministério, sobre a tua família. O Senhor está abrindo a sua visão. E você, quanto mais adentra a santidade de Deus, aleluia, ela nos obriga a ser mais santo como Ele é santo. O segundo elemento do incensário da oração é o ônica. O que é isso? É o molusco do mar. O interessante é que esse molusco do mar, irmãos, o seu cheiro é agradável quando é tocado pelo fogo. Aleluia. Se observar, irmãos, o primeiro é estoraque, que quando ele goteja, que cai no chão, quando ele toca no chão, na terra, o cheiro é agradável. O segundo cheiro é agradável quando ele é machucado, aleluia. Mas o terceiro, aleluia, é diferente, aleluia. A ônica, ou molusco que é tirado do mar. Onde é o mar? Povo, multidão. Deus está te levantando em meio à multidão, aleluia. Aleluia, e o teu cheiro, aleluia, e o cheiro que há em ti, e o cheiro de Deus que há em ti, ele só pode ser, aleluia, o cheiro de Deus na tua vida, o cheiro agradável ao Senhor, só pode acontecer se tu for tocado pelo fogo. Escuta, o fogo de Deus, aleluia, tocado em nós, exala um perfume agradável ao Senhor. Vamos para o texto de Isaías, o que é que diz? Aí Deus dá uma ordem a Isaías. Escuta, amigo, porque Deus está falando contigo. Não desliga teu celular, não tua TV, porque vai até o final, porque Deus está falando contigo. Aleluia. Observa o texto, que Deus dá uma ordem a um dos serafins. Escuta, versículo 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa. O que é brasa, irmão? Fogo de Deus, tirada do altar de Deus, uma brasa. Escuta, que maravilha. Como eu fico maravilhado pela revelação de Deus dada a mim, e também está dando a você. Deus convida um dos serafins. Diga: olha, pega uma brasa aqui do meu altar, uma brasa viva do altar do Senhor,
que ele tirara do altar com uma tenaz. Eu posso fazer aqui uma conjectura. Sim, senhor. Eu posso imaginar a conversa de Deus com aquele serafim, com aquele anjo. Deus chama o anjo e diz assim: anjo, pega uma brasa aqui do meu altar, por favor. Leva para o meu servo, toca nos seus lábios, para ele ser santo. Eu acho que um dos serafins perguntando ao Senhor: meu Senhor, eu pego com o quê essa brasa? Mas eu entendo. E fico perplexo por entendimento, por Deus me dar entendimento. Como um anjo que arde em fogo, um serafim que arde em fogo, ele pedia a Deus como pegar uma brasa do altar, que ele não podia tocar nem com as mãos. Foi preciso, aleluia, uma ferramenta, uma tenaz, ou um pegador, para pegar no altar do Senhor. Escute, a brasa que estava no altar do Senhor é muito mais quente, aleluia, do que o serafim que voou para tocar nos lábios de Isaías. Escute, não foi uma brasa de qualquer altar não, Senhor. Aleluia, foi uma brasa do altar do Senhor, na visão que ele teve, uma visão espiritual. Deus ampliou a visão do profeta Isaías, e Deus está ampliando a sua visão. Aquele molúsculo que era colocado no altar de incenso, ele era tirado do mar, do polvão, aleluia. E quando o fogo tocava nele, ele era queimado, subia um aroma suave. Olha, escute, o fogo de Deus, ele ativa o perfume que há em ti, e isso agrada ao Senhor. Que maravilha. Fico sem palavras. Quanto Deus é maravilhoso. A gente não entende, mas a gente começa a compreender o mistério de Deus na vida de um homem de Deus. E eu entendo aqui, amigo, que nós não chegamos a lugar nenhum se Deus não estiver conosco. Não importa o estado que você vive, não importa a igreja onde você está, não importa a cidade que você vive, não importa o país que você mora, se está tudo desmantelado, se está tudo ao contrário, não se preocupe. Deus está dando visão a você. Deus está te levantando no meio de uma geração, de um povo de lábios impuros, e você reconhece que também você faz parte. Você faz parte de um povo, e você está no meio dele. Só que tem um detalhe: você é escolhido. Só que tem um detalhe: Deus está abrindo a sua visão. Observe o texto, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no seu trono, e Deus abriu o ouvido de Isaías para falar com ele. Eu profetizo na tua vida que o Senhor vai abrir os teus ouvidos, e Ele já está abrindo os seus ouvidos para você ouvir a voz de Deus aonde você estiver. A cidade é pequena, não se preocupe, Deus fala. A igreja é pequena, não se preocupe. Igreja grande ou pequena, isso não causa nenhuma diferença sobre a presença de Deus. O Deus que fala na grande, Ele fala na pequena. Aleluia. Escute, amigo, Deus me dá outra revelação aqui. Qual a revelação? A revelação da pequenez, você ser pequeno. E eu entendo, irmãos e amigo, quando você é pequeno é bom. Por quê? Porque você se encaixa em todo canto. Observa o profeta, o rei Uzias, perdão. O rei Uzias se achava tão grande que ele podia fazer tudo, aí ele se enganou. Aleluia, ele estava no lugar, ou estava fazendo algo que ele não podia fazer. O pequeno é diferente. Aleluia, o pequeno, ele fica feliz no lugar onde ele está. O rei Uzias não estava feliz apenas como rei, ele queria ser sacerdote a todo custo. Está repreendido na tua vida esse sentimento de arrogância e orgulho que atrapalha o homem. A pequenez, escuta, quando você se sente pequeno, como Isaías, você vai logo ver que você tem um lábios impuro, e você pede ao Senhor que ai de mim que estou perecendo, e fala logo: Senhor, não me deixa morrer.
Senhor, não se afaste de mim. Senhor, não tire de mim o teu espírito, pequenez, dependência. O pequeno, eu não estou dizendo que você é pequeno não, no lugar onde você está. Você pode estar no ministério muito grande, mas pense como uma pessoa pequena, lembrando desse sentido. Quando você é pequeno, você se alegra o lugar aonde você está. E isto é você entregar a sua vida a Jesus ou a Deus. E quando você entrega a vida a Ele, você fica dependente dEle. O lugar onde você está é justamente o lugar que Deus quer que você sirva. Eu me lembro às vezes, me perdoe eu falar sobre isto. Você que me escuta, me perdoe aí eu falar sobre isto. Quantas vezes aqui no campo de Rio Lago, o pastor faz uma mudança de dirigente. E às vezes coloca um dirigente em uma congregação pequena, ele não quer ir, ele nem vai lá, porque ele é grande demais. E quando a gente é grande demais, é porque a gente está acima do pastor. Aleluia. O rei Uzias se achava acima do sacerdote. E aí, irmãos, veio a queda. Quantos têm caído? Quantos estão perdendo o ministério? Porque se acha grande, maior do que o poder eclesiástico, aquele que Deus levantou como autoridade sua. Quando você se sente pequeno, você serve a um lugar que você está e você se alegra, não está nem aí. Você não está nem aí. Você sabe que é aquele lugar que Deus quer verdadeiramente que você esteja. Se é grande ou se é pequeno, se está turbulento lá aí no lugar onde você está, se está tudo descontrolado, não se preocupe. O Senhor vai dar visão a você. Escuta, eu vou terminar aqui. No versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Agora observa o que o Senhor falou para Isaías. E o Senhor está falando com você nesta manhã. Escuta o que ele falou. Olha que palavra poderosa. Aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Isaías falando aqui o texto, escreveu o texto. Isaías, que palavra poderosa. Meu amigo presbítero Alexandre. Olha que fala, depois disso, Isaías fala, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Deus faz uma pergunta, ele ouve a voz de Deus. Naquela visão, ele ouve a voz de Deus. Porque o estado que estava Israel era terrível. A falácia, os murmúrios porque o rei morreu, as mentiras, os falsos testemunhos, era grande. Escuta, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí, meu amigo Góes, quando Isaías sente a santidade de Deus na sua vida, a glória de Deus, aí a santidade de Deus constrange ele, obriga ele a falar algo que você precisa falar, eu preciso falar. Escuta o que é que diz. Ouvis, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não pediu a Isaías para ir, não. Isaías se entregou, Isaías se ofereceu. Ou seja, a santidade de Deus, a glória de Deus manifestada na tua vida, aleluia, vai lhe constranger, vai lhe obrigar você mesmo a decidir: Senhor, eis aqui. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Deus revelou a Isaías o estado que havia em Israel. No versículo 9, então disse ele: olha, já que ele disse: Senhor,
Olha eu aqui. Senhor, envia a mim. Me manda. Me manda que eu falo. Eu tenho coragem de falar a verdade, Senhor. Porque Isaías foi levantado para pregar a verdade, irmão. Não para pregar mentira. Não para pregar aquilo que você quer, mas aquilo que você necessita. Pois o louvor e palavra foi levantado nesta geração para falar a verdade, para falar sobre salvação, sobre santidade. Aleluia. E quem vos fala aqui, aleluia, foi dada autoridade a ele no poder eclesiástico. É apenas um presbítero. Mas coragem o Senhor tem nos dado, não somente a mim, mas os companheiros. E logo mais meu pastor. Quando eu escuto pregar, e as suas pregações eu anoto, isso me incentiva a pregar com pelo menos 10% do que ele prega. Não serei como ele nunca. E nem tampouco quero ser igual a ele. Mas eu queria pelo menos pregar 10% do que ele prega. Aleluia. Isaías falou assim: Senhor, eu estou aqui. Envia a mim. Olha o que o Senhor fala para ele no versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Talvez você ouviu a voz do Senhor nesta manhã e você nem percebeu o quanto Ele te ama. A obra do Senhor é carente. E aqui não é diferente. Aqui no campo eclesiástico e do lado é carente também. É carente de tudo. É carente de obreiros fiéis. É carente de profeta que diz: eis-me aqui, meu pastor. Manda falar, manda dizer. É carente, sim, Senhor. Aleluia. A colheita é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Você que está a me ouvir nesta manhã, aleluia, saia do seu palácio, aleluia, e entregue a sua vida a Ele. Deixa Ele te usar. Faça como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui. Mas primeiro Isaías reconheceu que ele era frágil, reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. Mas não te preocupa, o Senhor está purificando a tua vida. O Senhor está transformando a tua vida. O Senhor está lhe dando vitória. O Senhor está dizendo: olha, aleluia, deixa eu te usar. Fique disponível. Eu entendo, irmãos, que Deus não está à procura de pessoas capacitadas. Deus não está à procura de pessoas capacitadas ou pessoas incapacitadas, não. Deus está à procura de pessoas disponíveis. Aleluia. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E quem é verdadeiro adorador está disponível para ouvir a voz de Deus e também ouvir a voz do seu pastor. Ou você acha que ele não é autoridade? O rei Uzias achava que o sacerdote não era autoridade. Escute, não vá por esse caminho, amigo. Não. Seja humilde como Isaías. Não seja arrogante como o rei Uzias. Não. Seja humilde. Aleluia. Reconheça que você depende dele, que tudo que você faz é ele que faz. A casa sua é dele, o ministério é dele, a igreja é dele, o pastor é dele, a sua esposa é dele, o seu esposo é dele, os filhos é dele, a casa é dele, o carro é dele, o trabalho é dele, a profissão é dele, e para ele são todas as coisas. Estarei encerrando. Estou encerrando com o sentimento de que eu cumpri aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E isso queimou esses dias, essa mensagem no meu coração, fez queimar. E quando um homem acha que é grande, ele está perdido. Mas a santidade de Deus, o encontro com Deus, a glória de Deus nos obriga a ser igual a Ele. Observa Jesus: mestre, se eis que é bom, ele bom só um, o Pai. Ele exaltava o Pai o tempo todo. Não quis usurpar o poder de ser igual a Ele, não, o Filho de Deus.
Não seja maior, ou não querer ser melhor do que ninguém. Não. Mas seja humilde, simples. Deixa Deus te usar onde você estiver. Você, amigo que entendeu a mensagem, escreva aí no chat: eu quero aceitar Jesus.